não pode chegar nos seus ouvidos incompreendido. Tem que haver uma compreensão, tem que haver uma consciência, uma formação de consciência, tem que haver um conhecimento daquilo que você está ouvindo. E o meu intuito hoje, e isso mostra para mim que eu tenho temor no meu coração a Deus, é me fazer entendida por você e trazer algo que chamou a minha atenção hoje pela manhã. Eu estava lendo o livro de Jó, e Jó anuncia algo no seu livro que mostra um coração que tem tanto temor quanto medo de Deus. Jó, que era o homem mais bem sucedido da sua época, preste atenção nisso. Não havia nos tempos de Jó ninguém mais rico, ninguém mais bem sucedido, ninguém mais poderoso do que Jó. E a palavra diz que Jó foi encontrado por Satanás e foi levado diante de Deus porque encontrou em coração de Jó tanto temor quanto medo. O que Deus pediu, o que foi? Crianças. As crianças. Amém. Quem está na salinha hoje? Deixa as crianças ouvir a palavra. Lorena. Quem está mais com a Lorena? Mariana e Duda. As crianças que vão para a salinha, por favor, acompanhem os professores. Estou tão empolgada para pregar que eu já fui diretão assim, ó. A criança estava quietinha, que estava interessada. Assim esvazia a igreja. Assim não tem graça. Mentira, gente. Se tivesse um aqui, estava cheio de graça. Mas você já parou para pensar por que Satanás foi a Deus? Bem no início do capítulo 1 fala assim, e Deus se irritou porque Satanás queria bater uma pegada com ele, uma pegadinha com ele. Satanás queria tentar Deus ali. Só que quando Deus foi olhar para o coração de Jó, e a palavra diz que este homem era um homem... Abre no livro de Jó comigo. Antes do livro de Salmos vem o livro de Jó. Em Jó 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ou seja, havia no coração de Jó tanto temor quanto medo de Deus. Eu queria lhe perguntar uma coisa: por que você, nesse mundo tão desigual, nesse mundo tão injusto, onde uns têm muita coisa e outros têm pouquíssima coisa, onde uns têm todas as coisas e outro não tem nada, o que leva o cidadão contemporâneo a não roubar ou a não tirar daquele que tem mais e dar àquele que tem menos? O que leva você a não fazer justiça com as suas próprias mãos? Pois seria justo tirar daquele que tem muito, Robin Hood, e colocar na mão daquele que não tem nada. O que leva você a não fazer isso? O que leva você a não roubar e não distribuir isso? O que é que tem no teu coração? Medo de Deus? Pois fazendo isso, tu está pecando contra o Senhor, porque a palavra diz: não roubarás. Ou você não faz isso porque você deseja ser a imagem e a semelhança daquele que te criou. Deus não rouba porque não está na sua essência, porque não está no seu caráter. O que é que leva você a cumprir o mandamento? O medo ou o temor? Você não rouba porque você tem medo de Deus te punir, porque você roubou, e porque você roubou a justiça vai te pegar, e porque a justiça te pegou você vai preso. Sonda teu coração aí. Ou você não rouba porque isso não é da natureza de Deus e você foi criada à imagem e semelhança de Deus, e Deus não faz essas coisas.
É mais ou menos essa a pergunta que Satanás estava fazendo diante do trono em relação a Jó. Senhor, Jó é homem íntegro, justo sobre a terra. Mas pai não, né? Mas Senhor, Satanás não chama Deus de pai, Satanás chama Deus de Senhor, mas Senhor, Ele tem todas as coisas. Ele é bem-aventurado na terra, não há homem mais rico do que Ele. E a palavra diz que o Senhor, então, aceitou o desafio de Satanás porque, mais uma vez, Satanás queria mostrar para Deus que não há no homem nenhuma semelhança dele com Deus, com a Trindade, com o Pai, com o coração que reparte, com o coração doador, com o coração de amor. Satanás queria, assim como ele foi em Eva, ele queria em Jó falar assim, ó, tira tudo dele que ele vai pecar contra o Senhor. Tira Adão dessa circunstância maravilhosa que você colocou ele aí, desse jardim perfeito, onde o Senhor tem com ele todos os dias, e tu não vai ver se ele vai pecar contra você. Faz isso com Jó, você vai ver. Eu estou aqui para lhe provar. Sabe o que Satanás quer? Provar que a queda dele, que a queda de Satanás, que aquilo que ele fez contra Deus é propício e é natural a todos os homens. E Satanás quer o seguinte: se eu fui condenado, eles também têm que ser. É isso que rola todo dia no céu. Por que você vai salvar ele se ele é como eu? Eu fui contra o Senhor, ele também está indo. E a peleja do Senhor é, não. Eu vou mostrar para você, ó Satanás, que este é a minha imagem e a minha semelhança. Que este me obedece não porque tem medo de mim, mas porque me conhece. Porque sabe quem eu sou e sabe que foi feita a minha imagem e a minha semelhança. Eles a mim assemelham-se e vão fazer o que eu faço, e vão falar o que eu falo, e vão orar o que eu oro, e vão fazer tudo o que me apraz. O tema da palavra de hoje é no temor. Fala assim para o seu irmão, no temor, bem alto, no temor do Senhor está a sabedoria. Eu quero lhe perguntar na noite de hoje, você tem sabedoria? O que é sabedoria? O que é ser sábio? Sabedoria, conforme o dicionário, é o saber e o conhecer das coisas. É a qualidade de quem é sabedor. Sabedoria é uma qualidade de quem possui conhecimento das coisas. De onde procede a sua sabedoria? Aquela que você tem, porque você tem uma, amém? Afinal de contas, você sabe de algumas coisas nessa vida, sabe ou não sabe? De onde procede a sua sabedoria? Das coisas naturais e terrenas ou das coisas espirituais lá do alto? Por que na Bíblia os grandes homens de Deus têm a sabedoria como a mais grandiosa das riquezas? Por que os homens de Deus sempre dizem, ela é mais preciosa que o rubi, que o ouro, que a prata, que as pedras preciosas, que os diamantes? Por que os homens de Deus, ou seja, aqueles que conheceram a Deus, têm a sabedoria como mais preciosa do que toda a riqueza deste mundo? Abra sua Bíblia comigo em Jó 28. Vamos ler o que é que Jó está falando aqui. Jó 28, versículo 13. Não se esqueça que Jó foi aquele que declarou que tinha medo e temor de Deus, mas que no final da sua vida, a sua declaração foi: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Nós vamos entender isso hoje. Jó 28, 13 diz assim: o homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes.
ou seja, na terra, amém? Na terra dos viventes, daquele que vive, aquele natural. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não se pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro, nem se pode pesar o preço em prata. Não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merece menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e um caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou. Confirmou-a e a pôs à prova. Disse então o Senhor Deus ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Amém? Querido, a palavra, se você continuar lendo aqui em 29, eu li praticamente Jó inteiro hoje para poder entender ou me lembrar do que é que Jó estava falando, do que é que os 4 amigos de Jó estavam dizendo, o que é que Deus estava contestando com Jó, o que é que estava sendo chamada a atenção aqui. Se você continuar lendo, você vai ver que Jó faz uma declaração em que ele era tão respeitado na cidade, ele era tão admirado, que quando ele passava, os jovens que o viam saíam do caminho para ele passar. É como Jó andando, e a palavra diz que os jovens afastavam-se do caminho para que ele pudesse passar em total realeza. Os mais velhos ficavam de pé para ver Jó. Os líderes calavam-se. Os nobres não ousavam abrir as suas bocas. Jó até fala assim: e suas línguas ficavam pregadas no céu da boca, de tanto que as suas bocas ficavam fechadas diante de mim. Todos os que ouviam Jó falar, elogiavam a sua tamanha sabedoria. Jó começa a discursar e a dizer: olha, para onde eu vou? Todos querem ouvir o que eu tenho a falar, porque eu sou sábio, porque eu tenho sabedoria, porque como ele declarou lá, sabedoria é o temor no Senhor, e evitar o mal é ter entendimento. A palavra diz que Jó tinha isso na sua vida e ele vivia conforme isso. Como? Tendo temor do Senhor e evitando o que era mal. Jó mostra as suas obras como resultado da sabedoria que possuía. Vai para o verso 29, 12. Capítulo 29, versículo 12. Você vai ver o resultado disso daqui que nós acabamos de ler em forma de obras na vida de Jó. No 12, Jó fala assim: pois eu socorria o pobre, que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da sua viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto,
e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes eu arrancava as suas vítimas. Jó tinha sabedoria, toda a cidade parava para ouvi-lo, e a palavra diz que as obras de Jó condiziam com a sabedoria, que era o temor do Senhor, portanto Jó fazia a obra segundo a vontade de Deus. Viu aqui? O que é que ele fazia? Ele era revestido de justiça. Ninguém cometia injustiça perto de Jó, porque Jó ia lá e reparava. Ninguém sentia fome perto de Jó, porque Jó ia lá e dava comida. Ninguém sentia frio ou passava nenhuma necessidade, porque Jó ia lá e supria. O que houve na vida de Jó? Jó tinha essas obras porque tinha sabedoria. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. No capítulo 31, 23, Jó faz uma declaração que mexe com tudo isso que eu falei agora. No 31, 23, a palavra diz assim: pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, eu não podia fazer tais coisas. Que tais coisas são essas? Vamos olhar aqui as tais coisas. E aí vai estar no capítulo 31, subsequente. Não vou ler por versículo não, porque eu fui pegando soltos, tá? Mas quais coisas são essas? Coisas essas que Jó diz o seguinte: eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, eu não podia fazer tais coisas. Que coisas? Coisas do tipo: se eu não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva. Se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque eu o aqueci com a lã das minhas ovelhas, e não com o dinheiro de outra pessoa, e não com os bens de outra pessoa, mas aquele a quem eu via, eu socorria com os meus próprios bens. Se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, eu tinha autoridade, eu tinha poder, eu tinha influência na sociedade, se eu não lutasse por ele, se eu não fizesse alguma coisa que fosse justa, se pus o ouro a minha confiança e disse ao ouro puro: você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grandes riquezas, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, e se os problemas que ele teve me deram prazer. Ou se eu, que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Jó está dizendo o seguinte: todas essas coisas que eu fiz, todas, da comida àquele que está com fome, da cobertor, da justiça àquele que está sendo injustiçado, de não desejar o mal aos meus inimigos, de não lançar maldição sobre ele, tudo isso eu tive vontade de fazer, é o que Jó está falando. Tudo isso são coisas que minha carne clamava e falava assim: poxa, Jó, isso é o mínimo. Jó está dizendo aqui: eu só não fiz todas essas coisas, eu só não deixei o pobre passar de lado, eu só não deixei a viúva sozinha, eu só não deixei o órfão morrendo de fome, eu só não deixei as pessoas que estavam precisando de roupa sem roupa, porque eu tinha medo de Deus. Olha a declaração de Jó. Eu só não fiz essas coisas porque eu tinha medo que Deus me castigasse. Não é essa a declaração dele? Pois eu tinha medo que Deus me destruísse. E, temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Embora eu quisesse,
Eu não podia, porque eu tinha medo que Deus me destruísse. Por causa disso, Satanás foi a Deus e disse: tem medo no coração deste homem, e ele te obedece porque ele tem medo que você mate ele. E não porque ele teme ao Senhor e quer ser como o Senhor. Por isso Deus provou a Jó. Nós vamos ver aqui que Deus prova a Jó. Fiz o bem, isso aqui é uma declaração de Jó. Fiz o bem porque conheço o esplendor de Deus. Eu sei da sua grandeza, eu sei do seu amor, eu sei do seu poder, eu sei que Ele cria todas as coisas pela sua palavra, eu sei que Ele faz o que Ele quer, a hora que quer, como quer. E eu não fiz o mal porque conheço também a sua ira. Eu quero começar a pregar sobre a ira de Deus nessa igreja, eu quero começar a pregar sobre o juízo. As pessoas têm pregado só sobre a graça, e nós temos criado um monte de gente safada dentro das igrejas. Você precisa saber que Deus também é ira, e Ele também é juízo, e que Ele vai requerer de nós tudo aquilo que Ele nos entregou. Se Ele lhe entregou conhecimento, saiba, Deus vai exigir de você conforme você conhece. Aquilo que está lhe sendo entregue nessa noite, não pense você, querido. No dia do juízo, Deus vai sentar com você e vai falar: ó, um dia você sentou na minha casa, e aquela mulher loura lá falou para você sobre a minha sabedoria, sobre o meu temor, sobre o meu medo, e foi colocado diante de vós tanto a bênção quanto a maldição. O que tu escolheu? Eu quero começar a pregar sobre a ira, eu quero começar a pregar sobre o juízo, eu quero começar a pregar sobre os fins do tempo, porque a impressão que eu tenho é que todos nós estamos brincando com Deus. Isso me dá um temor no coração. Isso chega a me pesar minha alma. Às vezes eu fico uma semana triste, caída, sem poder me levantar, porque passa pela minha mente que eu brinquei com o Senhor. Às vezes uma coisa assim, ó, tão pequenininha, e aquilo gera, querido, um conflito, um temor. No temor, no conhecimento de quem Deus é, está a sabedoria. Sua sabedoria é terrena ou sua sabedoria é do alto? A sua sabedoria está no conhecimento de quem Deus é, ou a sua sabedoria está no conhecimento do método de como se serve a Deus? Você conhece a vontade de Deus, ou você está introjetado, incluído, lançado dentro de um método automático de como se serve a Deus? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te clamar aqui. Um clamor que está no meu coração. Aonde estão os filhos do Senhor que o Senhor disse que traria a este lugar para que fossem libertos e curados. Senhor, essa palavra tem que ser espalhada por essa cidade. Que essa palavra, Senhor, ela entre no coração dos perdidos que estão por aí, daqueles, Senhor, que clamam por sabedoria. A diferença de trevas e trevas. A diferença de ser luz em meio às trevas e ser luz em meio às trevas. A diferença de ser luz aonde não há conhecimento do Senhor. E a diferença em ser luz aonde há conhecimento, mas não há temor do Senhor. Quero te pedir que essa palavra saia deste templo e ela voe, Senhor. E alcance corações que estão clamando pela tua palavra, pelo teu conhecimento. Não deixa isso ficar só aqui. Que cada um aqui possa ser um transmissor nessa noite dessa mensagem. Que isso possa ser propagado, que isso possa ser divulgado. Quando nós inauguramos, o Senhor me deu uma visão, Pai, de um grande farol sobre essa igreja, que rodava
que rodava e atraía para cá o olhar daqueles que buscam sabedoria, conhecimento do Senhor. Essa é a minha oração, meu pedido. Traga-os para cá, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Continuando, a sabedoria está em saber o que Deus gosta e faz. Descubra o caráter de Deus. Você conhece o caráter de Deus? Ou você conhece as histórias de Deus? Você conhece o caráter de Deus? Ou você conhece as histórias, as historinhas que os homens viveram com esse fictício Deus que contam para você? Essa era a situação de Jó. Porque Jó declara isso no início da sua vida: pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor eu não podia fazer tais coisas. Eu não fazia tais coisas porque eu tinha medo de Deus. E no final da vida de Jó declara e fala assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, eu sabia sobre o Senhor, sobre as coisas que os homens me contavam, sobre as vivências que eles tinham com o Senhor, sobre as leituras que eles fizeram e eles vivenciaram, e aí eles me contaram segundo o seu querer. E todo o querer do homem, querido, sempre conta com engrandecimento. Sempre. Essa semana eu fui levar meu cachorro ao médico, ao veterinário, e lá virou um grandíssimo culto. No meio da consulta, o cachorro foi tomar injeção, foi um monte de coisas. Tomou mais de 6 injeções e só sei que eu descobri que o cara lá era cristão e que ele começou a contar o testemunho dele. Testemunho muito bonito, muito forte. Ele quer vir aqui na igreja, a mulher dele quer cantar aqui na igreja, amém, vai vir. Mas o que eu percebi é que ele não há nenhum problema nele. O que eu percebi é que ele, assim como muitos, só querem falar das suas experiências com Deus. Sabe? Se Deus fez alguma coisa na minha vida, significa que eu o conheço. E isso não é verdade. Porque Deus me salvou de tal mal, é porque eu conheço a Deus. Não. Jó foi salvo de todos os males, e ele declara no final da experiência, e não da sua vida, no final da sua experiência com Deus, de que eu antes ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Agora eu estou sabendo a sua forma, eu estou sabendo o seu caráter, eu estou sabendo quem o Senhor é. Há uma grande diferença disso. A sabedoria desenvolve o temor. Fala assim: a sabedoria desenvolve o temor. Então, o que é temor? O que é medo? Somos sábios e temos temor? Ou somos nécios e temos medo? O que é ser nécio? Aquele que não tem sabedoria, aquele que não tem conhecimento de nada, ele é nécio. Ele não sabe discernir, a palavra fala, ele não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Ele é nécio. Ele não sabe se ele vai para a direita ou para a esquerda. Ele não sabe a diferença do bem e do mal. Ele não sabe a diferença do bom para o ruim. Ele não sabe, ele é nécio. Então, ou você é sábio e tem temor, ou você é nécio e tem medo. O dicionário diz a respeito dessas palavras o seguinte: o que é medo? O dicionário define assim: estado emocional resultante da consciência, ou seja, daquilo que eu sei, que oferece perigo ou ameaça. Sejam eles hipotéticos, pode ser através de uma história, aquela assim, imagine que, vamos colocar uma hipótese, seja isso hipotético ou imaginário, ou imaginação sua mesmo, sem hipótese de ninguém. Isso, o medo é fobia, pavor, terror.
Ausência de coragem, preocupação. Isso é uma definição do dicionário. Quem tem medo tem ausência de coragem. Quem tem medo vive preocupado. Quem tem medo tem fobia, pavor, angústia. Medo, isso aqui é a minha conclusão. Medo é a consciência de se estar lidando com alguém que não se pode confiar. Medo, a definição de medo é: você sabe que a pessoa com quem você está se relacionando não se pode confiar. Você sabe que essa pessoa que você lida, que você trabalha, que você vivencia, que você divide tarefas, que você divide um relacionamento amoroso, não é digno de confiança. Essa pessoa, em qualquer momento, ela vai te trair, ela vai te abandonar, ela vai fazer alguma coisa. Quem tem isso com quem se relaciona sente medo no seu coração. E o temor? E o temor? Segundo o dicionário, o temor é um sentimento respeitoso, advindo do conhecimento prévio a respeito da pessoa ou do objeto com que se relaciona. O medo é medo, na verdade, o temor é medo com confiança. Ou seja, é o sentimento de estar lidando com algo grande, mas que é digno de toda confiança. O seu relacionamento com Deus é baseado no temor ou no medo? Você se relaciona com Deus pensando que em qualquer momento Ele pode te deixar, te frustrar, te abandonar, te punir? Ou o seu relacionamento com Deus, embora tenha medo, você baseia ele na confiança. Na confiança, eu coloquei assim, olha, o temor é medo com coragem de obedecer. O temor é medo sem a preocupação de ser traído ou abandonado. O temor é medo com esperança de que Deus está no controle e que Ele sempre é bom. Isso é temor. Temor é medo também, mas medo com confiança. Medo com o seguinte sentimento: eu estou com medo, porque afinal de contas o Senhor é grande, 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 grande. Mas eu confio no Senhor. E o medo é: eu sei que o Senhor é grande, grandíssimo, grandíssimo, e que a qualquer momento, quando eu fizer alguma coisa errada, os teus pés vão vir sobre mim e me esmagar. Eu acho que se a gente for fazer uma lista de confessionário aqui hoje, com uma fila assim, se tu mentir, tu vai para o inferno, se tu falar a verdade, tu vai para o céu, todo mundo vai entrar na fila do eu tenho medo. Eu acho. É lógico que se a gente for colocar essa questão, né? O anjo está aqui e vai te levar para o céu agora, o diabo está aqui e vai te levar para o inferno agora. Porque sem isso todo mundo vai mentir. Não. Eu tenho temor do Senhor. Não é verdade? Será? Jó não tinha, não. Deus não se relaciona com as pessoas através do medo. Isso daqui é pavoroso. Se eu tenho medo de Deus, com quem é que eu estou me relacionando então? Se Deus não se relaciona com quem tem medo dele. Por isso que a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não confia em mim, é impossível ter um relacionamento com você. O máximo que eu consigo fazer é enviar anjos do céu para socorrer você do mal. Mas relacionamento, conhecer a mim, isso é para quem confia em mim. Essa palavra é dura, querido. Dá a sensação que não sobra ninguém. Não é verdade? Ou não é verdade? Ou tem algum santo demais aí? Esse negócio de ser santo demais é pecado. Esses dias uma pessoa me ligou reclamando de algo que nós fizemos, que a igreja fez.
E assim, com muita misericórdia no meu coração, eu só falei assim, meu Deus, ele é santo, mais santo que eu, tem misericórdia de mim. Porque ele não peca e eu peco, Senhor. Como é que eu vou fazer? Que o Senhor me perdoe. Porque esse negócio de ser santo mais que os outros, querido, pode saber que você está encharcado de pecado. Porque a palavra diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou e é mentiroso. Nosso coração nos trai o tempo todo. E disse Moisés ao povo, olha o que Moisés fala com o povo, bem lá no início, lá no Pentateuco. Moisés começa a escrever as leis e dá conhecimento ao povo, amém? Quando Moisés começa a escrever as leis, o que ele está dizendo? Ó, pessoal, vocês não sabem de nada. Agora eu vou trazer a lei e eu vou dizer para vocês o que pode, o que não pode. Eu vou dizer para vocês o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bom. Porque o povo não sabia de nada. Quando Moisés vem com as leis, vem o que junto com isso? O conhecimento. Certo? O conhecimento. Por isso que Deus disse a Adão, o dia que comeres dessa árvore, tu conhecerás tanto bem quanto mal. Deus falou assim, eu não queria que vocês conhecessem o mal. Queria só que vocês conhecessem o bem, mas vocês quiseram conhecer o mal, agora vamos aí. Agora essa peregrinação até a volta de Jesus, né? Agora, Moisés vira para o povo e fala assim, não tenham medo, não tenham medo, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Isso é uma declaração de Moisés ao povo, não tenham medo, presta atenção, o povo estava morrendo de medo. Sabe por que o povo estava com medo? Porque a palavra diz que Moisés subiu para o monte, e de lá o monte fumegava e tremia, e que o povo olhava para aquilo e sentia medo de Deus em seus corações. E quando Moisés desceu e que o seu rosto reluzia, o povo falou, esconda-te o teu rosto de nós, tenha misericórdia, nós vamos morrer aqui. O povo não sentiu temor, o povo sentiu medo, porque o monte sacudia e fumegava. Aí Moisés vira e fala isso, Moisés vira e fala assim, não tenha medo, Deus veio provar vocês. O que significa isso? Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis contra ele. Existe um grande mistério aqui. Fala assim, aleluia. Deus vai me dar revelação nessa noite. Deus vai me dar revelação nessa noite. Fala. Conhecimento. Em nome de Jesus. Isso que eu li está em Êxodo 20:20. Agora em Tiago 1:13 diz assim, entretanto, ninguém ao ser tentado deve dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa ele tenta. Em 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena. Pena? Que pena? Da galinha? Que pena? De coitadinho? Pena de punição. E o que tem medo não é perfeito em amor, ou seja, ele não é conhecedor de Deus. O medo tem com ele a condenação e a punição. Preste atenção, vamos ser bem inteligentes aqui. Se o que eu tenho com Deus é medo, o que o meu relacionamento, ou o meu suposto relacionamento com Deus gera é condenação. Se o que eu tenho com Deus é temor, o meu relacionamento gera salvação. Por quê? Porque Deus não tenta, Deus não pode ser tentado pelo mal. O que é tentação? O que você tem? Temor ou medo? Salvação ou condenação? Crescimento ou encolhimento? Quem está plantado em Deus, querido, sempre cresce para cima.
Quem não está em Deus sempre encolhe para baixo. Hoje eu vou te dar uma chave para você descobrir se você tem temor ou medo. Eu vou te dar uma chave para você descobrir se o que você tem com Deus é relacionamento ou não posso nem dizer relacionamento, mas ou o que você tem com Deus é um grande pavor. Moisés disse, não tenham medo, Deus veio para provar e para conservar o temor diante de vocês. E Jó disse, Deus olhou para a sabedoria e a avaliou, confiou-a e a pôs à prova. Tentação que não vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado. O que é tentar? Tentar não é você estudar, fazer o vestibular e tentar passar. Aí não passou, não é você tentar de novo e passar. E tentar, e tentar. Tentar é o ato de repetir o mesmo ato até conseguir. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Tentar é repetir o ato até conseguir. Então está dizendo o seguinte, que Deus não pode ser tentado, por quê? Pelo mal? Por quê? Porque o diabo vai embora, quis derrubar a Deus e tentou, e tentou, e tentou, não pode ser derrubado. Mas a palavra diz que Deus não faz isso porque ele não pode ser tentado, mas o diabo tenta até que consiga derrubar. Qual o propósito do diabo? Tentar você. Tentar, insistir, até que você caia. E ele insiste no mesmo erro, e ele insiste no mesmo problema. Por que às vezes você vira e fala assim, meu Deus, tem 15 anos que eu luto contra esse pecado? Porque o diabo está tentando contra você. E ele está tentando, e ele está tentando, e ele está tentando até que você caia. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não tenta ninguém, mas ele prova. Que diferença é essa? Como é que Deus se relaciona com você? Ou como você estipula que Deus se relacione com você? Porque se você tem medo no seu coração, o que resta nos seus ouvidos e no seu coração são mensagens de condenação. Talvez seja por isso que o seu relacionamento com Deus é tão punitivo. Que o seu relacionamento com Deus é tão maltratado. Por isso que você caminha meia milha e cai. Porque esse Deus não é digno de confiança. Porque esse Deus, você caminha com ele, mas você sabe que em algum momento você vai cair de novo. Querido, você não está se relacionando com o Pai. Você não está se relacionando com Deus. Você não está se relacionando com o Eterno. Que só há nele fidelidade, amor, graça, misericórdia, bondade. Amor. Você está se relacionando com Deus da condenação, que é aquele suposto Jesus. Olha que coisa séria isso que eu estou te falando. Que coisa gravíssima. Se o seu relacionamento com Deus gera isso, você precisa parar a tua vida, prostrar os teus joelhos no chão e falar, meu Deus, me ajuda a começar tudo de novo. Eu preciso me relacionar com Deus, da qual eu tenho medo, mas eu confio que tudo vai ser bom para mim. Jó era o homem mais rico do seu tempo. E a palavra diz que no final dessa tentação, Jó catava um caco de louça. Sabe o que é louça? Louça corta. Louça é aquilo de que é feito o vaso sanitário, ou um caco de barro, algumas traduções dizem isso também. Isso tudo é muito duro, pesado. E Jó raspava o seu corpo, porque ele precisava descamar o seu corpo. O que estava sobre a pele de Jó era tão grosso, porque a palavra diz que Satanás tocou na cabeça até o pé dele. Não ficou nada. Jó só passou a morar em cima de uma fogueira.
da qual ele fez um holocausto, sobrou as cinzas, Jó se assentou sobre este holocausto e ali ele ficou se atormentando. Jó estava desesperado. Jó começou a entender que ele não conhecia Deus, porque esse Deus que dá medo, esse medo que quando você inicia o seu relacionamento com ele, você já inicia pensando assim, ai meu Deus, quanto tempo eu vou aguentar? Quanto tempo eu vou aguentar ficar de pé? A palavra diz que Deus prova. O que é prova? Agora pensa, nós pensamos no motivo escolar, né? Tentar é ficar tentando até passar. Ou seja, tentar é ficar tentando até cair, no caso de Satanás. E prova? O que é a prova? O Enzo pensa que a prova foi inventada agora. Morre de raiva da prova. Pensa que foi inventada agora, mas a prova foi inventada no início do mundo. Desde o Pentateuco. Por que desde o Pentateuco e não desde Adão e Eva? Porque para ser provado, você precisa ter tido uma revelação, você precisa ter tido um conhecimento, você precisa ter sido ensinado. A prova é o seguinte, Deus prova, Deus vem, pode saber, daqui uns dias vocês estão passando dificuldade em cima dessa palavra aqui. Por quê? Porque Deus está dando um conhecimento para vocês, e não pense que Ele não vai provar vocês nisso. Ele está dando uma revelação, Ele está dando um conhecimento. E vai chegar um momento em que você vai ser averiguado, que você vai ser sondado. Vai ver se você aprendeu direitinho. Agora, para que serve a prova? Para aprovar. Preste atenção. A prova serve para aprovar. Porque mesmo que você seja reprovado, o que vai acontecer na escola? Camila sabe. Recuperação. De quê? Da mesma matéria que você foi reprovado. Ou você vai receber outro conteúdo? Prova é o seguinte, se não passou, vem cá, deixa eu te explicar o conteúdo de novo. Na hora que você vai para a prova, você já vai instruído. Se você não passa, Deus te chama de novo. Não, vem cá, meu filho, deixa eu te explicar de novo. Está acontecendo alguma coisa na sua cabecinha, você não está prestando atenção no papai. Você está vindo para a igreja e não está prestando atenção. Ou você não está levando a sério, ou você acha que isso daqui é mais um compromisso da sua semana. Querido, isso aqui não é um compromisso da sua semana. Isso daqui não te leva para o céu. Você vir na igreja aos domingos não te leva para o céu. O que te leva para o céu é a prova que você tem com o Senhor todos os dias, o desejo de aprender e o desejo de passar. É isso que te leva para o céu. Se você está vindo à igreja para trocar com Deus, como uma moeda de eu vou e o Senhor me salva, rapaz, esquece isso, você está perdido. Você está perdidinho. A igreja é o lugar a qual Deus usa para ensinar você. E é por isso que você tem que vir. Porque você tem que conhecer o caráter de Deus, você tem que saber quem. Você não tem que conhecer o método para você prosperar, você não tem que conhecer o método para você ser mais esperto do que os outros, você não tem que conhecer o método para você ter vantagem sobre as pessoas, não. Você tem que saber o caráter de Deus e falar, meu Deus, como é que eu faço para ser assim? Se a igreja não te dá isso, ó, pega a tua mula e ó, racha fora. Porque você está num covil de salteadores, como diz o Senhor. Está entrando dentro da casa do Senhor para ser alimentado na sua cobiça. Davi faz uma declaração extraordinária. Escondi a tua palavra no meu coração. Fala assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso está no Salmo 119. Quando se compara a meditação de Davi com o alerta de Moisés, chega-se à seguinte conclusão, já estou terminando. O temor de Deus é a palavra de Deus.
Quem tem temor é aquele que guarda as palavras do Senhor no seu coração. Temor de Deus é quando você for averiguado. A palavra diz em Jó que o Senhor foi e pôs à prova a sabedoria. Peraí, sabedoria, deixa eu ver se o que você está falando provém de mim. Foi isso que Deus fez. Ó, tu sabedoria, deixa eu ver o que tu clamas pelas esquinas. Deixa eu ver o que tu proferes nos ouvidos dos homens. E quando Deus escutou o que a sabedoria estava proferindo, ele escutou a sua própria voz. Ele escutou a sua própria palavra, ele escutou o seu próprio mandamento. É isso que Deus está dizendo. Eu sei quando tu tens sabedoria e temor, é quando tu escondes no teu coração a minha palavra, o meu ensino. E como é que você faz isso? Diante das situações mais simples do seu dia a dia, querido. Mas olha, a gente pensa que as provações de Deus são aquelas grandíssimas coisas em que a gente tem que fazer jejum e oração. Posso te dizer que talvez essas sejam as tentações. As provações de Deus são aquelas coisas bem pequenininhas que acontecem de minuto em minuto. Nunca se esqueça que o reino de Deus é como uma semente. Tudo com Deus é pequenininho e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Às vezes uma escolha que você é levado simples a fazer no seu dia, tão simples. Deus está provando o seu coração se o que sai dele é a sua palavra ou é os ensinamentos de homens que contam histórias das carochinhas. Às vezes uma coisa ínfima, tão pequenininha, está provando a sua fidelidade. Está provando... Sabe uma coisa que eu, ao meditar nessa palavra, eu vi que eu tenho errado? É quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa começa a falar uma borrachada danada. E você não quer, sabe... você não quer bater boca, você não quer discutir, você não quer... Na verdade, você não quer nem ter trabalho com aquela pessoa. Você está escutando aquela borrachada e no final ela sempre fala assim, não é mesmo? Aí você fala assim, é mesmo. É assim, é. Já tem umas 3 vezes que isso aconteceu comigo e que o Espírito Santo me incomodou. Porque são coisas que eu não concordo, são coisas que eu penso diferente, mas vai me dar um trabalho. Mas vai me dar, igual o testemunho desse moço. Gente, o testemunho é legítimo. O testemunho é original. Ele teve uma experiência falsa, mas o que eu tinha convicção no meu coração é que eu tinha que falar para ele assim, querido, é que isso que você está colocando como testemunho nem é testemunho, porque a intenção do seu coração era se livrar de um problema. Ô, gente, se ele vier aqui, você não fica olhando torto para ele não, hein? Ai, meu Deus do céu. Tomara que ele não venha agora. Né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que aquele homem estava expressando uma vida com Deus, que é maravilhosa, ele é assembleiano, é um cara assim... Eu gostei muito dele. Agora eu vou trocar, inclusive, de veterinária. A minha veterinária era uma pessoa há 3 anos, a minha não, né? Do meu cachorro. E agora eu vou pedir para sempre estar atendendo com ele, porque ele é irmão. Gostei do papo dele. Mas o que eu queria ter deixado para ele é o seguinte, que esse testemunho mais diz sobre a não fé dele do que a fé. O testemunho que ele contou diz mais sobre o medo dele de Deus do que a confiança. Porque o testemunho dele foi, ele falou que vai contar aqui, foi que quando a mulher dele estava grávida, foi diagnosticado que o filho nasceria com síndrome de Down e a médica falou para ele, não adianta você procurar fazer exame, não adianta você procurar fazer nada, porque está dito, isso é genético, isso já saiu aqui no exame, está dito. E ele, aí na hora que ele falou assim, pois eu falei, pastora, falei bem na cara daquela mulher lá, pois o meu Deus
Eu falei, meu Deus, lá vem um crente afrontar os outros. Pois o meu Deus, isso é sentença de homem, mas não é sentença do meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Por quê? Por quê, querido? Isso é válido? Mas isso é para ser esfregado na cara dos outros? Peraí, isso tem que ser a fé íntima do teu coração. Senhor, a sentença do homem é essa, mas com toda a humildade eu chego diante do Senhor, peço, Senhor, se for da tua vontade, muda essa sentença. Se não for, que o Senhor me fortaleça para que eu possa cuidar dela. Esse é o caráter do homem de Deus, e não o seguinte. E aí eu fui para outro médico, Aí quando saiu que o neném não tinha nada, minha mulher falou assim, vamos lá naquela médica. A vingança. Vamos lá naquela médica e vamos falar para ela que o nosso Deus, o Deus dela não vale nada, mas o nosso... Eu falei, meu Deus, me dê. Aí que tá, o Espírito Santo foi e me cutucou e falou assim, você não vai falar de mim, não? Aí eu falei, Senhor, eu tô com tanta preguiça. Não, tô brincando, não. Senhor, eu tô doida para ir na minha casa, eu já andei o dia inteiro, já são 7h30 da noite, eu ainda vou ter que ir lá na Rosa, meu Deus, tenha misericórdia, eu não posso ficar aqui até 8h30, 9h. E eu larguei o homem lá sedento. Sabe o que ele fez no final? Pegou o cartãozinho dele e falou assim, ô pastora, liga para mim, manda aqui a localização da sua igreja que eu quero ir lá te conhecer seu povo. Minha mulher canta, aí mostrou a mulher dele cantando na igreja. Aí eu vi filmes e mais filmes, mas falar de Jesus mesmo eu não falei. E aí Deus colocou isso no meu coração. Isso que eu estou falando para você é um testemunho daquilo que eu estava dizendo sobre o conhecer a Deus é ter temor dele. Não adianta eu ter testemunho. O que adianta é eu amar o meu irmão, eu conheço a Deus, porque eu conheço a Deus. Não é isso que Deus fez? Não é isso que Jesus fez? Porque eu conheço a Trindade, eu dou minha vida pelo outro, porque isso é ser igual a Deus. E eu, para ser igual a Deus, preciso dar minha vida pelo outro, porque isso é o caráter de Deus. Eu não fui chamada para ser Jesus, o milagroso, eu fui chamada para ser o Cristo na terra. Você foi salvo por Cristo e não por Jesus. Nós ouvimos uma palavra muito interessante disso. Que Jesus era o homem. Por isso ele disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Existe, e assim, a carne, querido, não converte nunca não, tá? Quem converte é o Espírito. Quem converte a alma, a carne vai sempre gritar e falar assim, tô aqui, tá? A alma não converte e fica boazinha e fala, vou pegar leve para você. Que vai o quê? Não vai não. Jesus, na hora de se entregar, falou isso. Senhor, minha carne é fraca, eu tô com vontade de correr e sumir. Foi isso que Jesus falou para Deus, mas por eu ter temor do Senhor e não medo, porque se Jesus tivesse medo, só medo, ele arcaria com a punição. Porque ele sabe que Deus é bondoso. Mas porque ele tem temor, ele tem desejo de ser igual a Deus, ele foi e morreu. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, e para que o meu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Conclusão, você é sábio se conhece a Deus através da sua palavra e não por causos ou ditados de homens. Assim você alcançará a salvação e tem sido provado e aprovado. Se há crescimento na sua vida, você está no caminho certo, pois no temor ao Senhor está a sabedoria. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé e eu vou te fazer uma pergunta. Nós vamos cantar uma canção aqui. E eu quero que você faça uma reflexão. Eu não vou deixar você ir embora. Ainda são 20 para as 9.
Ainda falta 20 minutos para o culto acabar. Eu propositalmente encurtei, comecei mais cedo para que nós tivéssemos esse tempo de reflexão. Para que nós tivéssemos esse tempo onde nós pensássemos: o que é que eu tenho com meu Deus? Eu estou firmado no medo dele me punir? Jó, vou repetir o que eu falei no início. Jó tinha tanto temor quanto medo. E talvez seja o seu caso. Você tem temor porque muitas vezes que você se relaciona com Deus, você está confiando nele. Mas você, em algumas situações da sua vida, você se relaciona com Deus porque você tem medo que ele te puna. Preste atenção. Jó nos ensina que esse medo condenatório fazia com que ele não conhecesse a Deus. E que no final dessa experiência, imagina tudo que Jó viveu, querido. Tudo, foi tirado tudo de Jó, todos os seus filhos foram tirados, todos os seus bens, não restou nada, nem a saúde de Jó restou. E a palavra diz que no final, o que ele conclui da vida dele é que ele não conhecia Deus. Jó não lança a Deus a culpa por ter vivido isso. E por isso Jó teve êxito. Porque a palavra diz que o Senhor que o de Jó não inflamou-se contra Deus. Que Jó não lançou palavra de acusação contra Deus, que Jó não desconfiou da bondade de Deus, mas que no final da sua vida a sua conclusão foi: o erro estava em mim. O erro estava que eu não te conhecia. O erro estava porque eu estava me relacionando com o Senhor baseado nos contos dos meus amigos que vêm aqui na minha casa, e eles são sábios também. E eles me contam histórias. Quando você está se relacionando com Deus, preste atenção. Quando você quer ouvir a Deus, quando você quer fazer um tempo com Deus, o que você faz? Coloca uma música, busca uma palavra na internet ou lê a Bíblia? Se você conseguir responder essa pergunta, preste atenção. Quando você está lá na sua casa e fala: eu quero tirar um tempo com Deus, você põe uma música e ora. Você busca uma palavra na internet e escuta, ou você pega a sua Bíblia e vai ler? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Baixa a sua cabeça. Se você responde essa pergunta, você consegue identificar se aquilo que você tem com Deus é medo ou temor. Se você consegue responder essa pergunta, ela é a deixa para você se ajoelhar aonde você está e começar a falar com Deus a respeito do seu relacionamento com Ele. O que você vai fazer? Você vai dar continuidade? Ou você vai parar e começar tudo de novo? Querido, com Deus todos os dias é dia de recomeçar. Enquanto o céu não se fechar sobre a sua cabeça, todos os dias é dia de você começar de novo. Todos os dias é dia de arrepender-se e corrigir os caminhos. Aproveita a oportunidade que está sendo dada a você, ajoelha aí no seu lugar. Comece a falar com Deus, espanta a preguiça. Leva o Senhor a sério, em nome de Jesus. No último dia,
Tudo que tua mente vai querer é ter voltado para os dias de hoje e aproveitado a oportunidade. Então faça isso. Faça isso agora. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Nós nos achegamos na tua presença. Queremos te pedir a oportunidade desta noite, Senhor, de revermos os nossos conceitos, os nossos valores, revermos a nossa situação diante do Senhor. Se o que temos feito é nos amedrontarmos, porque temos medo de sermos punidos, isso nos mostra que nós não conhecemos o Senhor. Nós queremos mudar isso nessa noite. Nós queremos fazer uma transposição. Nós queremos mudar de lugar. Nós queremos pegar um caminho de conversão. Um caminho que está baseado na confiança do teu amor. Um caminho que não é por medo que eu lhe obedeço, mas é porque eu desejo ser como o Senhor, que eu faço o que tu mandas. Porque o motivo de eu estar contigo é porque eu entendi que eu sou a sua filha amada, e que eu dou a minha vida em favor dos meus irmãos. Senhor, veja as minhas atitudes e me condene à eternidade do inferno. Retira de nós toda acusação, todo medo, toda falta de conhecimento, todas as trevas, Senhor. Nos conduz ao conhecimento da verdade. Nos leva pelo caminho da confiança, pelo caminho do amor,
Nós queremos ser igual ao Senhor. Nós queremos ser a tua imagem, a tua semelhança. Nós queremos ser luzeiros e sal nessa terra. Senhor, nós queremos que o nosso rosto, aformoseado pelo sorriso de conhecer o Senhor, resplandeça sobre essa terra. Nós queremos que quando os homens olharem para nós, vejam o teu caráter, vejam a tua vida, vejam a tua essência. Sintam em seus corações desejo intenso de fazer o que é bom. Você pode ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção. Vamos cantar o refrão. Comece a louvar a Deus aí no seu lugar. Comece a agradecer a oportunidade. Abre a tua boca, meu filho. Fala com Deus. Seja você um ofertante nessa noite, ou um dizimista nessa noite, ou não, pegue o seu envelope. Levante o seu envelope para cima da sua cabeça. Nós vamos orar falando com o Senhor que nós não vamos nunca mais na nossa vida entregar nada a Ele, nada, nem sentimento, nem coisas, nem dinheiro, nem nada, nem obras, nem nada, pelo medo de ser punido, pelo medo de ser amaldiçoado, pelo medo de ser depreciado, pelo medo de ser roubado. Não. Deus não faz isso, quem faz isso é o diabo. Tudo que você trouxer ao Senhor, por obras, por sentimento, por comportamento, por atitudes, por dinheiro, por qualquer coisa, você vai entregar porque você quer ser igual a Deus, porque você quer dividir o pão, porque você não quer comer sozinho, porque você não quer ver o seu irmão desnudado. Você vai fazer isso não porque você tem medo de Deus, você vai fazer isso porque você conhece a Deus, você conhece a sua bondade, você conhece a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça. Você vai fazer isso porque é assim que Ele é. Você vai fazer assim porque é assim que Jesus fez. Jesus dividiu com todos tudo que Ele tinha. Jesus não acumulou nada para si. Jesus compartilhou. Jesus dividiu. Jesus doou. Doou tanto que doou a sua própria vida. E o que você vai trazer aqui no altar nada tem a ver com medo, mas sim com conhecimento. Você que é dizimista, ofertante, prepare
Senhor abençoe cada entrega, cada oferta, cada doação, cada um que escolheu repartir o que tem. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar um minutinho. Eu ainda não terminei. 4 minutos eu termino. Queria dar alguns avisos. A primeira coisa que eu queria fazer é convidar você para estar aqui nos cultos de quarta-feira. Os cultos têm, inclusive, sido bem frequentados. Dá pouca diferença para os domingos, pelos cálculos que eu vejo do Vladimir ali. Nossos cultos de quarta-feira é culto de doutrina. O que é doutrina? O que é doutrina? Você que já veio sabe. O que é doutrina? Ué, acho que não veio ninguém não. O que é doutrina? Ensino da palavra. Chama doutrinas da graça, os ensinamentos baseados na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinos de quarta-feira, que são as doutrinas do Novo Testamento, bíblicas, ela vem trazer para você conhecimento a respeito de Deus e como servir a esse Deus. O primeiro culto que nós fizemos aqui, nós falamos sobre o chamado pastoral. O que é ser um pastor? Como que Deus chama uma pessoa para pastorear? Quais são as qualidades deste pastor? Né? O segundo culto que nós fizemos aqui, que foi na quarta-feira passada, ele foi sobre divórcio. O que é divórcio? O crente pode se divorciar? O que é repúdio? O crente pode repudiar? O que é novo casamento? O crente pode casar-se de novo? Se você tivesse vindo, você saberia as respostas, né? Foi sobre isso. E talvez não. E é muito comum nos nossos dias hoje, nós temos nas igrejas muitas pessoas que são recasadas. E qual é a sua situação? É legal? É ilegal? Você está certo? Correto? Diante de Deus? Eu creio, né? Não posso afirmar que os irmãos vão publicar essa mensagem no nosso canal do YouTube, né? Eu creio. Não sei se eles vão conseguir fazer isso. O Joe... Cadê o Joe? Vai pegar com a Nilton. O Joe vai pegar com a Nilton, que gravou, e vai tentar julgar lá. Né? Nós vamos tentar julgar. Tem muita palavra nossa, mas muita mesmo. Mas é muita. Que está arquivada e a gente precisa começar a julgar isso no YouTube para que as pessoas tenham acesso. E talvez isso facilite, inclusive, a sua pregação, porque às vezes você vai, por exemplo, encontrar com alguém e você começa a falar sobre divórcio, sobre casamento, e você vai dar aquilo que você aprendeu. Mas você pode, no final da palavra, falar assim: olha, se você ainda quer saber mais sobre esse assunto, assista a palavra lá, bata lá Ministério da Reconciliação, Igreja de Barro, Pastora Raquel, qualquer coisa assim, que vai aparecer lá. E aí você busca pelo tema. Infelizmente, nós só temos 3 palavras lá. Só 3. 2 minhas e uma do pastor Gilbert, do Dia dos Pais. Tem muita palavra para colocar lá. Eu acredito que os irmãos aqui, na diligência do Senhor, vão publicando aos poucos. Amém? Então esse é um convite que eu quero te fazer. Venha aos cultos de quarta, às 20 horas. O culto sempre termina às 9h30.